Prepare-se para mergulhar no lado mais insano do fisiculturismo, aquele onde o limite humano simplesmente deixou de existir. Aqui não estamos falando apenas dos campeões do Mr. Olympia, mas dos verdadeiros monstros da musculação, homens que desafiaram as proporções do corpo humano e transformaram o palco em um espetáculo de pura insanidade muscular. Alguns conquistaram o trono, outros nunca levaram o título, mas todos têm algo em comum. Cada um deles representa o auge do exagero, o ponto máximo entre a glória e o grotesco. Então segura firme, porque hoje você vai conhecer os 10 fisiculturistas mais bizarros e monstruosos que já pisaram no palco do Mr. Olympia. 10º lugar, Nick Walker, Mutant, e o apelido não é à toa. Esse atleta é um exemplo perfeito de um físico monstruoso que, embora impressione por sua densidade muscular e volume, enfrenta desafios de simetria que dificultam a vitória. Com apenas 29 anos, Nick chocou o mundo do fisiculturismo ao apresentar um físico que desafia o senso comum. Ombros colossais, braços que parecem troncos e um abdômen denso, tudo isso faz dele um verdadeiro freak. No entanto, a busca pela perfeição de proporções é o que ainda o impede de conquistar o título máximo. Nick é uma prova viva de que o impossível pode ser construído, fibra por fibra, mas também um lembrete de que o equilíbrio é essencial no palco. No 9º lugar, temos Big Ramy, o gigante egípcio que redefiniu o conceito de tamanho no fisiculturismo moderno. Ramy é um colosso humano, um verdadeiro fenômeno da era Mass Monster, com mais de 130 quilos em competição e músculos que parecem esculpidos com explosões de concreto. Ele é uma presença que domina o palco de forma quase sobrenatural. Sua largura de ombros, o volume dos quadríceps e o tamanho absurdo dos dorsais fazem qualquer outro atleta parecer pequeno ao lado dele. Mas por incrível que pareça, foi justamente esse excesso de massa que em alguns momentos o afastou da perfeição estética exigida no Mr. Olympia. Mesmo sendo campeão em 2020 e 2021, Big Ramy ainda é lembrado como um símbolo do extremo, um freak que ultrapassou os limites da forma humana e mostrou o que acontece quando o tamanho se torna arte, mas também um obstáculo. 8º lugar, Paul Dillett. Se existisse um manual de como parecer um super-herói de quadrinhos, Paul Dillett seria a capa. Esse canadense chocou o mundo do fisiculturismo nos anos 90 com um shape que parecia impossível, ombros largos, peito colossal e veias saltando como cabos de aço. Com mais de 120 quilos em competição e uma estrutura óssea absurda, Paul era o retrato do monstro de palco. Quando ele subia, os atletas pareciam pequenos perto dele. Durante o Arnold Classic de 1994, ele sofreu fortes cãibras e congelou em poses devido à desidratação. Apesar disso, seu visual inumano e carisma o transformaram em uma lenda. Paul Dillett nunca venceu o Mr. Olympia, mas ninguém duvida que ele foi um dos físicos mais impactantes que já existiram. 7º lugar, Markus Rühl. Conhecido como o monstro alemão, Markus Rühl foi um dos fisiculturistas mais massivos que já subiram em um palco. Ele parecia uma mistura de ser humano com uma parede de tijolos. Seus ombros eram tão grandes que pareciam 2 bolas de canhão, e o peitoral tinha um volume fora da realidade. Markus era pura brutalidade. Durante os anos 2000, ele conquistou uma legião de fãs por causa do tamanho extremo, e também pela personalidade divertida e autêntica fora dos palcos. Mas seu ponto fraco era a estética. Apesar da massa muscular absurda, ele não tinha o equilíbrio e a simetria exigidos pelos juízes do Mr. Olympia. Ainda assim, Rühl marcou a história do fisiculturismo com sua presença única, seus treinos insanos e vídeos lendários que até hoje circulam na internet. Markus Rühl não era apenas grande. Ele era uma força da natureza que redefiniu o significado da palavra gigante. 6º lugar, Roelly Winklaar. Conhecido como The Beast, Roelly é o tipo de atleta que parece ter saído direto de um desenho animado. Seus braços são considerados por muitos os maiores e mais impressionantes da história do fisiculturismo,
Com bíceps e tríceps tão volumosos que parecem inflar a cada pose. Nascido em Curaçao, Roelly conquistou o público não só pelo físico descomunal, mas também pelo carisma e sorriso constante nos bastidores. Ele representava a nova geração dos freaks, atletas que ultrapassaram o limite da estética clássica e abraçaram o extremo. Apesar do tamanho absurdo, Roelly sempre teve dificuldades com condicionamento e definição no palco, o que o impediu de brigar pelo topo do Mr. Olympia. Mesmo assim, em 2018, ele chocou o mundo ao aparecer com um físico tão surreal que muitos achavam que ele venceria. Roelly Winklaar é a prova de que o termo monstro pode ter carisma, simpatia e músculos de outro planeta. Quinto lugar, Nasser El Sonbaty. Conhecido como o Professor, Nasser era uma mistura explosiva de inteligência e brutalidade física, um verdadeiro colosso com quase 140 quilos em competição, músculos densos como pedra e uma simetria que desafiava a lógica. Ele dominava o palco com um ar quase acadêmico, sempre com óculos e um vocabulário refinado fora das competições. Mas quando subia ao palco, se transformava em um monstro de outro nível. Em 1997, ficou em segundo lugar no Mr. Olympia, perdendo para Dorian Yates em uma das decisões mais controversas da história. Seu físico tinha proporções de desenho animado, com braços e ombros que pareciam moldados em aço. Apesar de nunca conquistar o título máximo, Nasser marcou uma era. Ele provou que um corpo monstruoso podia vir acompanhado de mente e presença, tornando-se uma lenda entre os fãs que valorizam o tamanho, a estética e a inteligência em um só competidor. Em quarto lugar está Greg Kovacs. Quando se fala em tamanho puro, ninguém jamais chegou perto dele. Esse canadense era um verdadeiro titã, pesando mais de 180 quilos fora de competição e subindo ao palco com mais de 150. Para muitos, ele representava o limite máximo do que o corpo humano podia aguentar em termos de massa muscular. Suas medidas eram simplesmente absurdas: braços de quase 60 centímetros, peito de 1,60 m e pernas que pareciam troncos de árvore. Kovacs era tão grande que, quando ficava ao lado de outros competidores, fazia até os gigantes parecerem médios. Mas todo esse tamanho tinha um preço. Sua simetria e definição não acompanhavam o volume, e por isso ele nunca conseguiu brilhar no topo do Mr. Olympia. Ainda assim, Greg Kovacs se tornou um mito entre os fãs de fisiculturismo, lembrado como o homem que redefiniu o conceito de monstro. Em terceiro lugar está Jean-Pierre Fouet. Esse suíço parecia ter saído de um laboratório genético. Nos anos 90, ele chocou o mundo com um físico que unia volume monstruoso e definição precisa. Fuchs era conhecido por sua estrutura massiva, com pernas que rivalizavam as de Ronnie Coleman e um tronco que parecia esculpido em granito. No palco ele tinha uma presença quase intimidadora, uma parede de músculos com proporções quase irreais. Porém, seu auge foi interrompido de forma trágica. Durante um ensaio para uma sessão de fotos, Fuchs sofreu uma lesão gravíssima ao agachar com centenas de quilos. Suas pernas simplesmente colapsaram. Aquilo encerrou sua carreira profissional, mas não sua lenda. Até hoje, quando se fala em físicos que beiram o impossível, o nome de Jean-Pierre Fouet é lembrado com respeito e espanto. Ele simboliza o risco extremo que esses atletas enfrentam para alcançar a perfeição física. Segundo lugar, Kai Greene. Conhecido por sua mente artística e corpo de outro mundo, Kai Greene é um dos fisiculturistas mais intensos e carismáticos da história. Com um físico denso, cheio de detalhes e uma presença de palco teatral, Kai transformava cada pose em uma performance. Seu corpo parecia esculpido à mão, com músculos que pareciam se mover como engrenagens de uma máquina viva. Pesando cerca de 120 quilos em competição, ele tinha uma combinação rara: volume extremo e definição cirúrgica. Apesar de ser considerado um dos maiores freaks de todos os tempos, Kai também era um símbolo de criatividade no esporte. Ele foi vice-campeão do Mr. Olympia várias vezes, sempre batendo de frente com Phil Heath
em batalhas lendárias. O que o impediu de vencer não foi o físico, mas sim o equilíbrio entre estética e política do esporte. Mesmo sem o troféu, Kai Greene é reverenciado como o artista dos músculos, um homem que provou que ser um freak pode sim ter alma. Em primeiro lugar, o trono dos freaks do fisiculturismo vai, sem sombra de dúvida, para Ronnie Coleman. 8 vezes campeão do Mr. Olympia, ele é o exemplo máximo do que significa ultrapassar os limites da anatomia humana. Coleman não era apenas grande, ele era colossal, um verdadeiro titã. Em seus melhores anos, chegou a competir com quase 135 quilos de músculo puro, mantendo uma definição que parecia impossível para alguém daquele tamanho. Seu físico era uma mistura de densidade, vascularização e proporções que redefiniram o esporte. As costas, com camadas sobre camadas de músculos, pareciam uma armadura. As pernas, verdadeiras colunas gregas. O abdômen, mesmo sob toneladas de massa, continuava firme e marcado. Fora do palco, Ronnie era conhecido por sua humildade e carisma, mas dentro do ginásio, ele se transformava em uma máquina. O som de seus gritos lendários, "Yeah Buddy" e "Lightweight Baby", ecoa até hoje nas academias do mundo todo. Mesmo pagando o preço com inúmeras cirurgias e dores crônicas, Coleman permanece como um símbolo de dedicação e insanidade muscular. Ele não foi apenas o maior campeão da era freak, ele foi o próprio limite da musculatura humana em forma viva. E aí, depois de ver esses monstros em ação, me diz, será que o limite do corpo humano já foi alcançado? Ou ainda existe alguém treinando agora, escondido, pronto para chocar o mundo e redefinir o que é ser um freak? O fisiculturismo é mais do que músculos, é uma guerra entre disciplina, genética e loucura. Cada fibra desses caras carrega anos de dor, dedicação e um desejo incontrolável de ser lembrado. Uns venceram, outros ficaram à sombra da glória, mas todos deixaram uma marca impossível de apagar. E se você chegou até aqui, prova que é parte dessa elite que admira o impossível. Então comenta aí, qual desses gigantes você acha que tinha o shape mais insano de todos? E claro, já se inscreve, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo onde os limites simplesmente não existem.